meus nenéns, então. Nosso primeiro vídeo do canal. Enfim, vocês pediram muito. Inclusive, tô até com a camisa. Só pra fazer o marketing, né? Mentira. Aí eu tô com a camisa, porque vocês pediram muito o vídeo falando sobre meu relacionamento com o Christian, como tudo começou e terminou. Enfim, deixei até o quadrozinho assim de fundo, só pra fazer um fundinho legal. Enfim, e minha mãe tá nos bastidores, minha mãe. Ela nos bastidores. Aqui, hein? Se vocês escutarem ela, enfim. Ela tá nos bastidores, eu falei pra ela sair, mas ela não quis sair não, então, enfim. Vou começar, eu separei tópico. O primeiro tópico que eu separei... Minha mãe sentou aqui na cadeira. O primeiro tópico que eu separei foi onde se conheceu. Que a gente se conheceu na igreja. E, gente, foi muito engraçado, sério. Assim, depois ele contando que foi engraçado, porque depois ele me contou como foi, né? Porque eu perguntei porque eu sou curiosa. Aí, mas foi muito engraçado. Enfim, aí minha mãe me chamou pra ir no culto, a igreja da minha avó, pra quem não sabe. Minha avó é pastora de lá e tem uma mosca rondando. E ela me chamou pra ir no culto a primeira vez lá. E quando eu cheguei lá, era a primeira vez dele também, indo, porque ele tinha ido pra agradecer, diz ele, né? Que ele tinha ido pra agradecer a semana que ele teve lá no Ninho, no futebol, pelo jogo que ele teve, que foi um vídeo até que ele botou no Instagram, que deu bastante visualização, que é ele pegando o pênalti do Fluminense, e tinha sido esse jogo, se eu não me engano. E ele foi lá agradecer. E eu fui dar um testemunho na igreja, porque eu tinha acabado de sair, de ter feito umas provas, né, que eu fiz algumas provas para concurso, e eu passei nas provas que eu fiz. Aí eu fui lá para poder contar um pouco do que eu passei e tal, no período da prova, estudo. E como Deus tinha me honrado nesse negócio todo, porque eu não fazia curso, nada disso. Então eu fui, tipo, com a minha inteligência mesmo, estudei e passei. Então eu fui lá contar isso também. E a igreja orou também, eu fui lá agradecer a igreja por ter orado, que se juntou comigo, para poder contribuir, para que eu passasse na prova e tal. E aí o pastor me chamou lá na frente, que é o marido da minha avó, e ele pediu pra eu contar. Ele já tinha contado, mas ele queria que eu contasse pro pessoal poder ver e tal, eu falando. Aí eu fui lá na frente, ele já tava sentado no banco. Aí ele já tinha me visto, só que eu ainda não tinha visto ele, porque eu não reparo muito nessas coisas. E aí eu peguei, terminei de falar tudo, sentei no banco de novo, e ele já tinha visto. Aí acabou o culto, e ele tava na cantina vendendo trufa com os primos dele e amigos também de lá. Aí eu passei, aí ele ofereceu trufa pra minha mãe. Ah, vem comprar uma trufa com a gente, não sei o que. Falou o valor, falou quantas eram. Aí a minha mãe, tá bom, vou comprar. Aí a minha mãe chegou pra poder comprar com ele lá. Aí foi a hora que eu reparei, eu olhei porque ele tava me olhando. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, esse garoto tá me olhando. O que ele quer comigo? Tipo assim, durona, né? Aí nós entramos no carro, que, né, quem já tava indo embora, minha mãe comprou a trufa, aí nós entramos no carro. Aí eu conversando com a minha mãe, rindo, brincando. Aí eu olhei assim pela janela, eu olhei pela janela e ele tava olhando de novo. Aí eu, mãe, ele tá olhando muito, nossa. Aí minha mãe, verdade, ainda bem que ele é bonitinho. Aí brincou comigo. Aí a gente pegou, nós fomos embora. Aí chegamos em casa, aí eu fui olhar meu celular pra ver mensagem e tal, WhatsApp, mexendo no Twitter, Instagram. Quando eu entrei no Instagram, tinha um direct, aí eu... Ninguém nunca me chamou no direct, aí quando eu entrei, tinha um direct dele, tipo, oi, Ju. Aí eu... que ele quer falando comigo? Ah, vou mostrar a conversa pra vocês. Ele colocou, oi, Ju. Aí eu coloquei, oi, Cris. Aí ele colocou o Ju assim, ó, gente. Aí ele botou, kkk. Tudo ele ria na conversa, tudo. Qualquer coisa que eu colocava, qualquer coisa que ele colocava, tipo, não tinha nada a ver, ele tava rindo. Aí ele botou, chegou bem em casa? Eu, sim, e você? Ele, cheguei agora, tô na minha tia. Os moleques querem ir comprar espia. Eu tô puxar um assunto, né? Uma hora dessa, aí eu, assim, vai, ué, nada pra fazer? Ele, claro que vou, tô cheio de fome. Aí eu, morta, você já sabe que eu tenho essa mania de colocar morta em tudo. Aí eu botei, eu na vida. Aí ele, normal, né? Mulher come igual uma tralha, eu já... Aí eu, me respeita. Eu sou muito educadinha, mocaô, como demais. Aí ele voltou, só tô imaginando o dinheiro que a sua mãe gasta com compras e tal, não sei o que. Aí a gente ficou conversando, falando sobre o culto. Aí ele perguntou o que eu queria ser, o que eu queria seguir como carreira. Perguntou se eu era atleta e tal, porque eu jogava handball na escola e eu saía pra competir também, essas coisas. Aí ele me perguntou porque viu uma foto no meu Instagram
E a gente ficou conversando. Aí eu falei que conhecia uns amigos que conheciam ele, porque ele já tava se sentindo famoso. Aí eu falei isso tudo pra ele. No final da conversa, ele botou o WhatsApp dele. Aí falou assim, se você quiser adicionar. Aí eu demorei um pouco pra poder adicionar. Eu não adicionei de primeira, não. Eu esperei um pouquinho. Aí depois eu adicionei. Aí eu chamei, tipo, oi, Júlia aqui, adiciona aí. Aí ele, ok. Aí contaram pra mim, contaram não, né? Numa videochamada que a gente tava, o menino falou assim, nossa, quem é essa Ju Coração? Enquanto eu na minha cabeça, Ju Coração, que ele adicionou meu nome como Ju Coração. E o meu tava só, tipo, Christian. Eu não adicionei nada, coração, nomezinho, tipo, Cris. Eu botei Christian. Aí eu descobri isso, aí eu fiquei, será que eu devo mudar? Ficamos conversando e tal, sobre um monte de coisa. Até que ele tocou no assunto de namoro. Aí eu expliquei pra ele como é que funcionava o namoro comigo, que o namoro comigo não era dessa forma, não era de qualquer jeito, e que tinha que seguir os passos e tal. E ele falou que eu tinha que ensinar ele, porque ele não sabia nada sobre isso. Aí eu falei pra ele que ia ensinar. Porque ele jogou um verde falando assim, porque meu sonho é ser oficial da Marinha, algumas pessoas já sabem. Aí ele botou na conversa, no privado, assim, nossa, que bom, meu sonho é casar como oficial. Gente, eu tô rindo porque é muito engraçado, chega a ser engraçado as coisas que ele fazia, cara. Da parte da oração e do jejum, eu expliquei pra ele assim, que o Senhor, ele tinha que confirmar com a gente se era isso mesmo, pra gente não entrar, isso é um conselho que fica pra vocês também, pra gente não entrar no relacionamento sem saber se vai dar certo, sem saber se vai continuar, porque eu falei pra ele que pra mim, entrar no relacionamento é pra casar, é tipo pra sempre, a gente tem que ter essa cabeça pra poder começar um relacionamento. Daí eu falei isso pra ele, falei que a gente tinha que fazer pelo menos um mês, orando, jejuando, pra Deus poder confirmar com a gente, pra gente não começar de cabeça e acabar dando errado e tal. Eu expliquei pra ele também que eu não fico com ninguém, esse negócio de, ai, fica comigo, vamos ficar. Eu não fico mesmo, eu só namoro em relação assim, mas também não tive muitos namoros não, só namoro, tipo assim, milhões de namoro. Não, mas eu só namoro se Deus falar pra mim que eu tenho que fazer isso, tem. Eu não fico não porque eu não gosto. Então, eu expliquei isso pra ele também. Aí a gente começou com o negócio do jejum e oração, ele me mandava mensagem perguntando se eu já tinha orado, e eu mandava pra ele também perguntando se ele já tinha orado, e o bagulho do jejum também. Nós dois não saíamos também, a gente não saía, assim, pra ir se encontrar e tal. Não ficamos até o primeiro instante que ele me pediu em namoro, a gente não ficou. Só quando ele me pediu mesmo, a gente não saía, não fazia nada. E nem na igreja, ficava de abracinho, ou algo assim, se tratava como conhecido, amigos mesmo, mas ninguém sabia, a gente não tinha contado pra ninguém que a gente estava orando e jejuando pra poder começar um relacionamento, porque era uma coisa minha com ele e Deus. Aí a gente não contou pra ninguém. Daí Deus confirmou, e Deus confirmou com a melhor amiga da minha mãe, dizendo que era assim, que ele aprovava isso, foi por meio de um sonho, uma visão também. Teve várias formas, e ele também me confirmou, só que eu pedi pra ele confirmar com outra pessoa que não soubesse de nada, pra poder eu confirmar mesmo se era isso mesmo, se não era coisa da minha cabeça, porque às vezes a gente é apaixonado, acha que, né, é coisa... Ah, lembrando que não é porque ele morreu e que não foi de Deus não, tá? Esse era o propósito de Deus, a gente namorar mesmo. Eu vou explicar pra vocês isso no final, depois que eu falar da morte e tal, como é que foi, enfim. Deus confirmou. Aí ele já marcou o primeiro cinema, porque ele gosta muito de cinema. Enfim, ele marcou o cinema. Aí eu falei pra ele que ele me chamou pelo WhatsApp pra gente ir no cinema. E eu fiquei enrolando semanas, porque eu não queria ir. Tipo, eu tava com muita vergonha, porque eu não sou assim de sair e tal, pra poder encontrar. Só que já tinha acabado o jejum, Deus já tinha confirmado. Aí ele falou comigo pelo celular, aproveitei a deixa, expliquei pra ele que eu não ia ficar com ele no primeiro encontro lá, porque ele perguntou, não vai rolar nenhum beijinho? Aí eu falei que não, porque nós precisávamos nos conhecer, né, primeiro, saber se era isso mesmo, embora Deus tenha confirmado, porque tem que ser da nossa vontade também, né, a gente tem que saber se isso vai agradar e se a gente vai aceitar certas coisas. Aí a gente marcou
de ir, eu expliquei isso daí tudo. E falei que não ia rolar nada. Aí comemos, fomos comprar bagulho pra poder comer no cinema. Aí ele gosta muito daqueles negócios, né, de... aqueles brinquedos lá, tipo um mini parquezinho que tem dentro do shopping. Tipo Game Point, sei lá como que se chamam na cidade de vocês. Mas enfim, ele gosta muito disso. Aí a gente foi lá, também gostava, né, gente? Porque eu trato ele como se ele estivesse aqui ainda. Aí a gente foi, aí brincamos, ele me venceu de roubado, porque a gente brincou num negócio lá de... tipo aqueles ventozinhos que você vai fazendo assim, sabe? Como é que é o bagulho, mãe? Tipo ping-pong. É uma mesinha com uma bolinha, com um flipzinho, assim. Tipo, e aí a gente vai batendo e tentando fazer gol. Aí a gente brincou disso. Aí ele me ganhou por 1 ponto. Ele cismava que não era um ponto, mas foi 1 ponto só que ele me ganhou. Tá. E depois disso a gente foi pro cinema direto. Aí assistimos o filme, ele tentou roubar um beijo, né? E na hora que ele tentou roubar um beijo, eu tava fazendo um gif, mandando pra minha mãe. Aí eu mostrei pra minha mãe, e minha mãe, gente, esse garoto é demais. Ele tentando roubar um beijo meu. Aí eu não deixei. Mas ele pegou na minha mão e tal, a gente ficou fazendo carinho lá, como pessoas namoradinhas. Deu beijinho no rosto e tal, não sei o que, mas nada além disso. Aí na hora de ir embora, que meus pais não foram me levar não, fui normal. Aí na hora de ir embora, que ele, era à noite já, bem tardezinho, era quase 9 horas. Aí eu saí do shopping, aí já tinha uma van lá pra poder vir, porque aqui perto de casa eu passo a van. E aí eu peguei a van. Só que na hora que eu fui falar com ele, a gente deu tipo 2 beijinhos assim. Eu não beijei ele de verdade, gente. Aí ele deu 2 beijinhos assim. Aí ele foi pra casa todo xoxo, deu pra ver que ele foi xoxo. E aí eu peguei, entrei na van, vim pra casa, aí cheguei em casa como? Mãe, eu acho que ele não gostou. Aí eu, mãe, eu acho que ele não gostou, porque olha, eu não deixei ele me beijar, não deixei ele fazer nada, não sei o que. Aí eu peguei no celular, aí eu mandei mensagem pra ele, oi, você chegou em casa, não sei o que, ele demorou um tempo, ele botou, oi. Falei, já era, né? Não quer mais, vai falar que eu sou uma ridícula, que eu sou velha, carquete. Aí chegou uma mensagem dele, dizendo que era tudo que ele sonhou, que era tudo que ele esperava uma garota, que eu era uma menina diferente de todas as outras meninas e tal. Eu fiquei como? Com licença. Aí ele explicou que ele demorou pra responder o WhatsApp, depois que a gente começou a namorar e tal, foi mais íntimo. Ele explicou que ele demorou pra olhar o WhatsApp, porque ele tava refletindo, tipo assim, que mulher é essa? Meu Deus, onde que eu achei isso? Uma deusa. Onde eu achei uma mulher dessa, não sei o que. Aí eu também fiquei refletindo um pouco, né, gente? Que eu fiquei pensando, mano, já era aqui pra mim, né? Já acabou aqui, daqui já... Um beijo e tchau. Acabou de passar uma mosca aqui, vocês viram lá. Aí vamos partir pro próximo tópico, que é o namoro. Ele veio poucas vezes aqui em casa, por conta do ninho, porque ele ficava lá de segunda a sexta. E sexta-feira... ele vinha embora e eu não deixava ele vir aqui direto aqui em casa, falava pra ele ficar com a família dele e tal, porque demorava um tempo pra eles poderem se ver. Aí ele só se via sábado mesmo, porque domingo a gente ia à igreja e ele também viajava bastante. Então a gente quase não se via, ele também quase não vinha aqui em casa, ele veio aqui poucas vezes, dá pra contar nos dedos quantas vezes ele veio aqui em casa. Daí nosso primeiro dia de ficar junto mesmo como namorado foi o dia da viagem, que meus pais chamaram ele, não foi nem eu, nem chamei. Meus pais chamaram e ele foi. E tipo assim, já se sentiu em casa. A gente foi lá buscar ele, porque a gente foi pra casa da minha tia em São Pedro da Aldeia, que ela mora lá. E aí meus pais chamaram. Aí nós fomos lá buscar ele. Aí chegamos lá, ele... Lembrando que meu pai não conhecia ele ainda. Meu pai nunca tinha falado com ele, só minha mãe, porque a gente se via na igreja. Minha mãe já tinha batido um papo com ele e tal. Mas meu pai nunca tinha visto ele na vida. Nunca tinha conversado nem por WhatsApp, gente. Nunca. Aí, assim que ele entrou no carro, já falou com meu pai, não sei o que, já falou com minha mãe, já chamou de sogra, de sogro, meu pai já chamou de genro. Eu não entendi, foi nada. Foi uma intimidade, assim, fora do normal. Porque assim, gente, de começo, pai e mãe gostar é muito difícil. Só que ele já tinha combinado com meu pai e com a minha mãe da aliança, do buquê e tal. Só que o que ele queria fazer? Ele queria, porque ele queria chegar lá no dia 30 pro dia 31, que ia o ano novo. E aí ele me ia pedir na virada do ano. Aí, só que ia demorar muito, gente, pra ele chegar lá, ia ter trânsito e ônibus, pô,
Ia ser sacanagem deixar o garoto pra lá assim, né? Daí a minha mãe falou pra ele, não, vamos viajar com a gente sexta-feira, por aí, nós vamos e você no carro pede ela, sei lá, tu vê o que você vai fazer. Aí ele, tá bom. Daí nós pegamos ele, aí ele entrou no carro, nós falamos e tal. Ainda não tinha rolado beijo não, ele entrou no carro, nós falamos e tal. Aí quando chegou, tem um bairro aqui chamado Niterói. Quando a gente desceu da ponte que liga os lugares, da região dos lagos pra cidade aqui mesmo, aí depois a gente desceu um pouco, a gente tava quase perto de abastecer, não foi? Com o posto de gasolina. A gente desceu a ponte, então a gente tava parado no sinal e ele botou a mão no bolso não, na mochila. Ele botou a mão na mochila, pegou a mochila, botou a mão na mochila, ele botou a mão no meu dedo e falou assim pra minha mãe, tudo combinado, gente. Botou a mão no meu dedo e falou assim, será que dá? Aí minha mãe, eu acho que dá. Aí meu pai, eu também acho. Aí eu, como assim, gente? Dá o quê? Aí ele pegou e tirou a aliança. Aí, que é essa aliança aqui, que eu uso ainda. Aí ele botou no meu dedo e perguntou se eu queria viver o resto da vida com ele. Aí eu falei que sim. E aí a gente deu o primeiro beijo. Não foi o beijão, não. Foi tipo um selinho e tal, confirmando. Daí seguiu uma viagem, chegamos na minha tia. E ele com vergonha, né? Porque minha tia é toda espalhafatosa, gente. A minha tia, nossa senhora. Aí ele ficou com vergonha, porque era a primeira vez, né? E, tipo, já tava conhecendo minha família praticamente toda, porque minha família é um pouco pequena. Não é muito grande não, mas, né? Daí a minha tia foi super íntima com ele também. Ele chegou já pegando as coisas na geladeira e tal. E ele era viciado em energético. Deixamos os energéticos dele no congelador, essas coisas assim. Aí segui uma viagem, curti uma viagem e tal. Depois nós viemos pra casa. Aí vamos pro próximo tópico, que é a surpresa de um mês. Tem um vídeo, que eu vou deixar o vídeo pra vocês. Tem um videozinho da surpresa de um mês, que foi que ele veio aqui em casa e trouxe flores, e trouxe esse quadro aqui. Vou mostrar o quadro de perto pra vocês, né? Ai, calma aí. Inclusive, quem fez esse maravilhoso desenho foi o VS Desenhos. Inclusive, cadê o meu desenho que você falou que ia me dar? Enfim, gente, ele arrasa no desenho. E ele fez esse desenho pra gente. E essa foto é do ano novo, tá? Da virada do ano. Quando virou assim o ano, nós tiramos essa foto. E aí ele escolheu essa foto, perguntou pra minha mãe, né? Uma foto boa pra gente colocar como quadro. E aí minha mãe falou dessa foto e ele colocou essa foto. Mais uma vez, eles já tinham combinado tudo, só que meus pais estavam trabalhando e eu estava em casa sozinha. Aí ele chegou e botou uma mensagem pra mim. Abre aqui o portão. Aí eu, tá bom. Aí eu fui lá abrir o portão. E quando eu abri o portão, tava surpresa. Eu olhei pra cara dele e fiquei, por que você fez isso? Tu não é... Como eu disse, não nos víamos muito. Porém, ele vinha aqui em casa, e quando ele vinha aqui em casa, ficava ele e meu pai tomando banho de chuveirão. Ele tomava banho de chuveirão com esse short aqui, gente. Olha isso. Ele tomava banho com esse shortinho aqui. E acreditem, ficava apertado nele. E esse short é o quê? Vigia? E ficava apertadíssimo nele. Ficava ele e meu pai o tempo todo tomando banho de borracha e chuveirão e fazendo churrasco, porque eles não saíam de lá do chuveirão. Ele voltou de folga, gente, do ninho que ele tava lá. Aí ele voltou de folga e tava tendo... Era aniversário dos irmãos dele de 3 anos. O Leandro e a Lavínia. Eles estavam fazendo 3 anos, aí ele veio pra poder comemorar o aniversário. Aí a família dele me chamou pra ir pra lá com meus pais também, pra poder comemorar. E aí foi a última vez que nos vimos lá. Aí nós nos divertimos pra caramba, né, mãe? Muito! Dançamos muito, várias coisas. Zoamos muito, fizemos vídeos, tiramos muita foto. Inclusive tem algumas fotos aqui que eu postei no Instagram. Algumas coisas daquele churrasco. E aí foi a última vez que a gente se viu. E depois a gente ficou se falando. Nós fomos levar ele no BRT, porque de lá ele foi pro ninho, porque ele não queria acordar muito cedo. Levamos ele lá no BRT. Aí de lá a gente ficou monitorando. Aí quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem pra ele perguntando se ele já tinha chego e tal. Ele foi falando aonde ele tava, que lugar ele tava. Aí ele chegou no ninho, aí essa foi a semana que ele morreu. Mas a gente ficou conversando
um pouco, a gente não conversava muito, porque voltou às minhas aulas dia 6, ele morreu dia 8, então a gente não conversou muito. Mas a gente conversou, assim, deu pra conversar bastante. Aí nós ficamos conversando com ele de quinta pra sexta. Daí ele ficou falando várias coisas pra gente, que amava a gente demais. Inclusive foi o último stories que vocês viram dele, que ele postou falando que elas me mimam, eu amo elas e tal. Ele tava fazendo isso, tipo, mandando várias mensagens carinhosas e tal. E a gente não tava estranhando porque, assim, era dele. Ele fazia isso sempre, era de costume, porque ele era muito carinhoso de verdade. Carinhoso até com a minha mãe. Ele mandava pra minha mãe, tipo, oi, princesa, bom dia, não sei o quê. Então, assim, ele era muito carinhoso, ficava abraçando meu pai o tempo Lembrando todo. que eu chamava ele de princesa. Minha mãe chamava ele de princesa. Ele chamava minha mãe de princesa, porque aí minha mãe botou esse apelido, ele grunhou no apelido e começou a... Foi direto, embarcou. Gente, esqueci de mostrar pra vocês uma coisa muito importante, que é os biscoitos dele, que ele ficava aqui. Os biscoitos dele ficavam aqui. Aí a foto dele fica aqui no meu armário. E a bandeira aqui. E essa medalha aqui é a medalha que ele ganhou naquele campeonato que eu disse do Fluminense e Flamengo, que ele pegou o pênalti. E foi essa medalha. Enfim, eu tô botando a minha casa de acordo com ele agora, né? Que tem tudo dele aqui, inclusive esse shortinho que eu mostrei pra vocês do Pica-Pau. Fica lá no meu quarto também, aí naquela parte da parede, que tem uma parede vazia aqui. Uma parede vazia aqui nessa partezinha. E eu queria colocar um banner dele, que estavam fazendo. Botar o banner dele lá na parede. Enfim, essa blusa aqui fica no meu armário também. E tem uma outra blusa dele, também que fica lá no meu armário. Que é aquela blusa que eu tava no camarote lá no jogo do Flamengo. Que é aquela blusa lá que eu também tenho. E chegou a pior parte, que é falar da morte dele. Bom, eu tava na escola, foi 7 horas da manhã. 7 horas que eu pego na escola, e eu já tava na escola já. Daí eu já tava começando a aula, mas ainda não tinha professor. O professor ainda tava fazendo as coisas dele, organizando algumas coisas. Daí a minha mãe me ligou, porque eu não tava respondendo mensagem. Ela me ligou falando, Júlia, não sei o que. Ela pegou o telefone. Aí o que foi, mãe? Tá nervosa? Ela, o CT tá pegando fogo, que não sei o que. A parte do Christian, onde o Christian dorme, que não sei o que. Só que assim, de primeira eu não tinha ficado muito nervosa. Por quê? Porque eu pensei assim, poxa, deve ter explodido, sei lá, algo lá na cozinha ou alguma coisa assim. Não deve ter sido no quarto dele. Se foi no quarto dele, ele acordou, saiu e tá tudo bem. Aí a minha mãe ficou na ligação um pouco comigo, ela desligou. Aí meus pais começaram a ligar pro meu sogro e pra minha sogra, mandando mensagem porque eles também não tinham acordado ainda, não foi? Meu sogro, assim que meu pai ligou, meu sogro acordou e ligou no noticiário, tava dando isso. A aí sogra meu já pai tava indo pra lá, me ligou avisando que tava indo. A minha sogra já tava indo pra lá, mandou mensagem pra minha mãe falando que já tava indo pra lá e ela pediu que eu ligasse pra ela. Aí eu saí totalmente da sala, deixei minha mochila lá na sala e saí e fiquei lá do lado de fora por um bom tempo, conversando, tentando resolver isso, tentando saber de alguma notícia. Aí ela falou comigo, liguei pra ela e falei, oi sogra, não sei o que. Aí ela começou a chorar e eu comecei a chorar também, porque começou a ficar muito nervosa, porque eu mandei mensagem pra ele e a mensagem só foi um negocinho, sabe, do WhatsApp. Eu também. Só foi um negocinho e da minha mãe também. Aí eu mandei e eu já achei estranho, porque eu mandei e liguei, ele não atendeu, porque inclusive, gente, até agora quando a gente liga, chama ainda no celular dele, chama quando a gente liga. Aí eu liguei, chamou, mas ele não atendeu e a mensagem só foi um negocinho. E isso nunca aconteceu mesmo de verdade. Desde quando a gente se conheceu, ele deixa o celular sempre carregado pra poder conseguir falar com todo mundo. Se alguém quiser mandar uma mensagem pra ele e tal, ele sempre tá com o celular disponível. E aí já achou estranho, porque o celular dessa vez não estava disponível. Daí eu comecei a passar muito mal lá na escola. Falei pra minha mãe e pro meu pai irem me buscar, porque eu não tava aguentando ficar na escola. E aí eu dei princípio de infarto e tal, porque não contou, mas dei. Aí meus pais foram me buscar lá na escola. Aí viemos pra casa, eu fui trabalhar com meus pais, porque eu não tava aguentando ficar aqui dentro, porque tinha um quadro dele aqui, tinha o short dele, um monte de coisa dele aqui. E eu ainda não tava acreditando que isso tinha acontecido, porque o fio de esperança ainda tava, tipo assim, porque não tinham dito ainda os corpos que tinham encontrado e tal, e nem, muito menos o dele. E foi isso, aí acabou o trabalho dos meus pais, eu fui pra casa da família dele, daí eu fui pra casa da família dele, foi confirmada a morte, a gente chorou e tal, ficou muito mal. Aí
Ele morreu era umas 5 horas da manhã, que ele já tinha morrido mesmo 5 horas. Só que quando eu mandei mensagem de 7 horas, ele não ia nunca visualizar, porque ele já tinha falecido já. E aí ele morreu na sexta-feira, o enterro dele foi no domingo. Aí no domingo eu fui lá e foi a última coisa. E aí foi isso, gente. Fui no cemitério, dei minhas despedidas finais e tá sendo muito difícil agora. Gente, o vídeo não salvou no final, mas eu quero dizer pra vocês que toda a ajuda de vocês está sendo muito bem-vinda, que vocês são realmente muito importantes pra mim e que isso de vocês darem uma força tá sendo extremamente importante e é o que tá me fazendo superar, assim, né, e pular essas etapas com muita força, porque vocês têm dado todo o suporte, todo o apoio realmente. Então eu só vim aqui para poder pedir para vocês deixarem o gostei de vocês, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem com seus amigos se vocês gostaram do vídeo. E pedir para vocês continuarem aqui comigo, continuar acompanhando o canal, que agora eu tô querendo fazer umas coisas bem legais aqui no canal. Então peço para vocês ficarem aqui junto comigo e agradeço todo o apoio, todo o suporte. Eu amo vocês, saibam disso. Então muito obrigado e um beijo pros meus nenês. Tchau!